Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é José, sou professor de matemática formado pela USP. E como vocês já sabem, estão abertas as inscrições para o concurso do TJ São Paulo até 28 de março. E para ajudá-los, irei resolver com vocês as questões de matemática de forma simples e clara. Assim garantiremos esses pontos na próxima prova. Então acompanhe o nosso canal, que iremos postar aqui conteúdos de qualidade para vocês. Olá pessoal, vou compartilhar aqui minha tela com vocês para fazer essa resolução aqui, referente à prova de escrevente do TJ de 2021. Essa aqui foi o último concurso que houve. Aqui nessa versão da prova, a prova de matemática começa com uma questão de Pix, tá? Talvez seja diferente na versão de prova que você tenha, se você pegar as diferentes versões, que eles mudam de posição. Então, nessa questão temos: o Pix é um meio de pagamento eletrônico lançado no Brasil no final de 2020. Na ocasião, especialistas tinham diferentes expectativas sobre o seu impacto nos meios de pagamentos eletrônicos. De toda forma, esses especialistas entendiam que qualquer pequena variação nesse mercado seria já muita coisa, já que em 2019, por exemplo, esse mercado movimentou 1,8 trilhão de reais. E considerando o valor movimentado em 2019 pelo mercado de pagamentos eletrônicos, uma variação de 0,1% corresponderia a. Então, importante nessa questão, nós observarmos o quê? Os dados que ele passou. Ele falou sobre o Pix, sobre a movimentação em 2019, que foi o quê? De 1,8 trilhão de reais. Então, no ano de 2019, movimentou todo esse montante. Agora ele quer saber o quê? Uma variação de 0,1% desse valor, quanto que seria? E aí, nós temos aqui as nossas alternativas. Bom, nesse caso, vamos partir para a resolução. Vou mostrar para vocês aqui, no espaço em branco que temos aqui para rascunho, como que poderia ser. Então, você tem lá 1,8 trilhão, certo? Mas esse número, qual seria? Né? Você tem ideia de quantos zeros tem? Qual o tamanho desse número? Vamos para o básico. Na escola a gente aprendeu aquela situação de centena, dezena e unidade. E aí está todo o nosso sistema numérico. Então você tem centena, dezena e unidade, depois passa ali mais 3 casas, que é para a parte de quê? De milhares, né? Milhares. Quando você tem 10 mil, compra um carro de 40 mil, uma casa de 200 mil. Depois tem o quê? Milhões. Esse aqui você não conhece, só viu na lotérica. Prêmio da loteria lá da Mega Sena que está acumulada em 100 milhões. Milhões. O próximo é o quê? Bilhão. Esse aqui nem se fala. Esse aqui já é o PIB do país todo. Bilhões. E por último, trilhões, que é o que a gente está aqui referente a essa questão de movimentações. Bom, então 1,8 você vai colocar aqui, ó, 1,8. Você vai completar o resto com zeros. Pronto, é esse número enorme que é 1,8 trilhão. Segundo ponto, o que ele quer? Ele quer um 0,1%, né? O que seria isso? Mais fácil você pensar o quê? Em analogia. Se você pensar em 1%, o que você sabe? Você sabe que isso é igual como se fosse dividir por 100. Né? Então, esse nosso 0,1%, a gente está dividindo por 1000, certo? Então, quando a gente divide por 1000, a gente corta os 3 zeros. Na nossa questão, que é 1,8 trilhão, se a gente cortar os 3 zeros,
corta os 3 zeros. Na hora de dividir, você vai cortar os 3 zeros. E vai sobrar o quê? Esse 1,8 seguido aqui, que vocês estão observando, de 8 zeros. Então, vamos copiar aqui embaixo para ficar mais fácil. 1,8 seguido de 8 zeros. Então, aqui você tem das unidades iniciais, aqui dos milhares, aqui é dos milhões, e aqui é a casa do quê? Dos bilhões, né? Aqui dos milhões, aqui é a dezena dos milhares, e aqui as unidades. Então, na verdade, o número ficou em 1,8 bilhão. É essa a resposta. Se a gente for olhar no gabarito lá, nas questões, nas alternativas, a gente vê o quê? 1,8 bilhão de reais, letra E. Tá certo, pessoal? Próxima questão. Na questão 72, ele começa assim. Um processo seletivo para o cargo de digitador em um escritório adota na prova prática o seguinte cálculo para a nota. Nota é igual a 10 menos D, que multiplica 0,05, menos F, que multiplica 0,2. Nessa fórmula, o D corresponde aos erros de digitação e F ao número de erros de formatação do documento. Considere um candidato cujos erros de digitação superou o número de erros de formatação em 20 e teve um total de erros considerando digitação e formatação igual a 28. Bom, de acordo com o cálculo apresentado, a nota desse candidato será... Então, eles querem saber a nota do candidato que é dada por essa expressão. Então, a fórmula da nota é 10 que subtrai os erros de digitação vezes 0,5 e os erros de formatação vezes 0,2, né? Mas antes, atenta aqui que ele fala sobre a quantidade de erros do candidato. O candidato teve o quê? Ele explica que o número de erros de digitação superou o número de erros de formatação, que é o F, em 20. Então, os erros de digitação é igual aos erros de formatação mais 20, que foi o que superou. Ele disse que o total de erros, então, o total de erros foi 28. Então, na verdade, o que você vai ter? Você vai ter o seguinte, você vai ter que os erros de digitação mais os erros de formatação é igual a 28. Tá? Então, aqui você tem um sistema de duas equações. Né? Sistema de duas equações, duas incógnitas. Aqui já está isolado já uma das incógnitas. Então, você só vai fazer o quê? Substituição na segunda equação. Vamos lá. Você tem que, no lugar do D, você vai substituir o quê? F mais 20. Então, você tem F mais 20 mais F igual a 28. Você tem, então, um total de 2 Fs. 2 Fs é igual a 28. O 20 está somando, vai passar para o outro lado subtraindo. Então, você tem que 2 Fs vai dar igual a 8. Né? Se você já isolar o F aqui, você tem aqui que a resposta desse aqui deu 8. 28 menos 20 é 8. O 2 que estava multiplicando vai passar para o outro lado lá, dividindo. Simplifica, deu 4. Então, você já sabe os erros de formatação. Erro de formatação
deu 4. E de digitação, olhando aqui a equação que ele já deu inicialmente, você sabe que de digitação é formatação mais 20. Então, digitação é formatação mais 20, que vai dar 24 erros. Então, você tem 24 erros de digitação e 4 de formatação. Só que a nota dele é dada por essa expressão maior. Então, vamos substituir essa expressão lá na área de rascunho. Meu Deus, já risquei tudo aqui. Só um minutinho. Vamos lá. Vamos passar limpo lá aquela nota. Só uma nota. A nota vai ser 10, que subtrai digitação, que multiplica 0,5, desculpa, 0,05 e subtrai formatação, que multiplica 0,2. É isso? É isso mesmo. Bom, já temos aqui os erros de digitação 24 e os erros de formatação 4. Vamos só substituir. Então, nota 10, digitação 24. E formatação 4. Ok? Então, aqui você vai ter n igual. Aqui você vai ter que calcular essas duas expressões aqui. Então, resolvendo aqui essas multiplicações, 24 vezes 0,05. Você pega 24, que multiplica 0,05. Na multiplicação, você multiplica normal e deixa para colocar a vírgula só no final. Então, ficou 5 vezes 4, 20, sobe 2, 5 vezes 2, 10, com aquele 2 dá 12. Você tem duas casas decimais, então você vai contar aqui 1, 2 casas decimais. Deu 1,20. Na outra multiplicação é 4 vezes 0,2. A mesma coisa, bem simples, 4 que multiplica 0,2. Multiplica primeiro, 2 vezes 4 dá 8. Só que aqui é uma casa decimal. Então, você sai daqui, vai ter que andar, vai dar uma casa decimal. Então, é 0,8. Então, você sabe que em erros vai ter que descontar 1,20 e 0,8 de formatação. Então, esse erro aqui que você vai ter que subtrair seria o quê? 1,20 da digitação, 0,8 da formatação. Já como é um caso de uma soma de erros aqui, você tem que manter alinhada a vírgula, porque a vírgula se mantém. Diferente ali da multiplicação ou da divisão, que você tem que fazer o cálculo e depois você pensa nas casas. Então aqui, somando aqui esses erros, deu 2 com 8, 10, sobe 1, 2. Então, redondinho, 2 pontos que vai ter que tirar desse candidato. Então, vai ficar 10 menos 2, que é 8. Essa é a nota desse digitador. Vamos ver lá no gabarito. Gabarito aqui, a nota apresentada do candidato será 8. Letra E. Letra E, número 8. Bom, nesse primeiro vídeo, resolvi junto com vocês duas questões do último concurso do TJ. Então, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like, assim entenderei que esse conteúdo é relevante e assim gravarei a resolução das outras questões do concurso. Um forte abraço e bons estudos!